Todos nós já esperávamos que a Globo iria se colocar de forma muito evidente sobre a sua postura a respeito de 2026. Nós estamos praticamente há um ano das eleições e nós sabemos claramente, isso é óbvio, que a Globo ela vai trabalhar para defender os seus interesses. E está claro quem é aquele candidato que ela vai apoiar, especialmente por conta daquela tropa de choque. Aconteceu agora recentemente uma tropa de choque da Globo para defender Israel a qualquer preço. Israel sendo um governo de extrema-direita ultrafascista, assassino, genocida, e você vê todos os comentaristas da Globo, todas as reportagens, tudo o que a Globo faz, apoiando Israel, numa situação que, assim, é absurda. Eles têm a postura deles. Eles estão realmente se colocando 100% favorável a Israel, inclusive levando aquele Jaste, aquele sujeito que é um sujeito extremamente pró-Israel, inclusive esteve fazendo parte do exército de Israel, e colocando esse cara para comentar a respeito do ataque de Israel ao Irã, de uma forma completamente, assim, 100% enviesada. É bom deixar claro. Nesse caso específico do Irã, eles não podem nem dizer que houve um ataque, como eles fizeram lá com o Hamas, na guerra em Gaza, que aí o Hamas vai lá, comete um crime que tem que ser condenado, foi um ataque terrorista, não estou dizendo que não, tá? Foi errado, mas aí os caras destroem, eles destruíram por completo, mataram milhares de pessoas, inclusive crianças e gente inocente. E aí, obviamente, chegou um determinado momento que a questão não era mais o Hamas ali. Agora, Irã, não tem nem o que dizer. Irã foi Israel que tomou essa iniciativa de abrir uma guerra, especificamente porque já não tinha mais o que fazer em Gaza, né? Não tem mais como matar pessoas lá, estava começando a pegar mal, matar pessoas na fila da fome. E aí o Netanyahu sabe que se acabar a guerra, ele vai preso, ele vai para a cadeia. Então, para defender o pescoço dele, ele vai lá e começa uma nova guerra com o Irã, que a gente sabe que vai ser muito difícil ela terminar tão cedo. A Globo vai lá e se posiciona 100% a favor de Israel. E agora nós temos a Globo se posicionando já para 2026. Eu quero trazer aqui para você um comentário de um dos maiores expoentes da Globo. O cara está em todas, é um sujeito que tem um espaço enorme dentro da Globo e que vai trazer agora para você um comentário que, olha, com todo respeito, porque eu nunca faço isso aqui, mas assim, eu achei um comentário vagabundo, porque esse jornalista, ele sabe que ele está mentindo, ele sabe que o que ele está falando tem por trás um plano maquiavélico de apoio à oposição e especialmente contra o Lula. Eu vou trazer para você a fala, sempre trazendo para você analisar primeiro e depois nós vamos colocar uma resposta para essa fala. Mas já estou avisando para você que é de embrulhar o estômago. Vou trazer para você a fala desse jornalista, o Camarote. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? E se inscrever no canal. Se eu não pedir agora, você esquece. E aí, chega no final, você esquece de dar o like, se esquece de se inscrever no canal. E a gente precisa da sua inscrição. Vamos a essa fala. Uma questão. O presidente Lula está antecipando muito a disputa à reeleição. Ele já tinha dado uma fala recentemente, na semana passada, quando ele esteve em Minas Gerais, muito parecida, vamos derrotar a extrema-direita e tal. É um erro para qualquer governante antecipar tanta eleição, porque tudo que ele faz a partir de agora é palanque, né? E ele vira alvo também. Ele está em palanque. E hoje ele dá algo, eu acho... ao invés de estar apresentando propostas, eu conversei com alguns ministros do governo, avaliam que muito melhor seria estar com agenda positiva, mostrar propostas, do que estar rivalizando. Então, o fato de estar rivalizando e chamando de extrema-direita o adversário é um fato que mostra uma ausência de propostas do governo e um vazio de propostas. O que resta é repetir essa polarização que teve com Bolsonaro em 2022, sendo que não existe mais Bolsonaro.
E aí vem o segundo movimento do presidente Lula hoje, que ficou muito claro. Ele passa a nominar o que ele está chamando de extrema-direita. Governador Tarcísio, de São Paulo, governador Ratinho Júnior, do Paraná, governador Caiado, de Goiás, nessa mesma entrevista. E aí ele vai para um caminho que é um caminho que ele está tentando carimbar, mas chamar esses 3 governadores que estiveram com ele, andando na Praça dos Três Poderes, inclusive o Tarcísio, que sai de São Paulo no dia seguinte ao 8 de janeiro, em defesa da democracia, chamar o Caiado, que botou as tropas da Polícia Militar de Goiás. Você pode chamar Caiado de direita conservadora, ele é da direita conservadora brasileira, mas são nomes que estão ali pontuando do ponto de vista no campo democrático. Então, o presidente Lula, ele tenta fazer esse carimbo nesses personagens. Ratinho é visto como centro-direita. Mas ele tem PSD, mas ele tenta fazer esse carimbo justamente porque ele não tem mais o Bolsonaro. Então ele está forçando uma estratégia na ausência do que tem para apresentar. O presidente Lula, eu não sei qual é a tua visão disso, mas ele vai, a tudo que ele fizer agora, ele vai para o palanque. E todas as ações dele, a partir de agora, vão ser eleitoreiras. É um erro crucial quem está no cargo mandatário. Isso a gente não aprende hoje, quando começou a reeleição. Quem está no mandato, não terminar antes o seu período de governo. Porque tudo que tem que fazer é ação, Júlia. E mostrar ação, coisas boas. E ele não está conseguindo fazer isso. Como você percebe, a fala inteira é uma fala completamente infeliz. Primeiro ele fala que o Lula está antecipando as eleições, isso é muito ruim o Lula antecipar as eleições. A gente está há praticamente um ano das eleições. Bolsonaro, ele falava em eleição com 4 meses de governo. 4 anos antes das eleições, ele já estava falando de eleição. Não é só isso, não é só falar. Ele entrou numa campanha política 4 anos antes das eleições. Com essas viagens, com esse trabalho todo que o PL fez de base, com tudo isso, ele entrou de cabeça na campanha, 4 anos antes. E eu não vi esse pessoal falar a respeito disso. E esse é o jogo que se tem para jogar. A gente lamenta que seja assim, mas é o jogo. Todo mundo está em campanha, não é só o Lula, é todo mundo. Então dizer que é ruim, é muito ruim que o Lula esteja em campanha 1 ano antes. Eu nem acho, que o objetivo principal seja esse. Ele precisa entregar, ele precisa melhorar a aprovação dele, ele precisa trazer uma resposta a esses ataques das redes sociais, que é uma coisa absurda, que a extrema-direita faz é um absurdo. Mas aí ele acha que, não, o Lula está antecipando as eleições. E aí depois ele traz sujeitos extremistas radicais, como o Tarcísio, para dizer que estão dentro do espectro democrático. Veja bem, o Tarcísio, que é um sujeito que fez da Polícia Militar de São Paulo uma milícia. Um sujeito que transformou a Polícia Militar em São Paulo numa das coisas mais nojentas que já aconteceu na história desse estado, que eu amo tanto. Metade da minha família é de São Paulo, meu pai nasceu em São Paulo, capital. Então assim, a gente acompanha São Paulo, eu nasci em Minas Gerais, a gente acompanha São Paulo desde quando eu nasci também. E aí fica aquela história da gente ver essa transformação que está acontecendo em São Paulo. A situação foi tão complicada com o Tarcísio à frente dessa polícia, com tantos assassinatos, com a escalada de violência da polícia paulistana, que foi necessário levar não só o Tarcísio, não só ele, como o secretário dele, o secretário de segurança dele, eles foram levados para a Haia. Veja bem, Tarcísio e o secretário estão no tribunal de Haia por crime contra a humanidade. E aí esse sujeito vem falar que não é extrema-direita, essa utilização de fundamentalismo religioso, essa marcha para Jesus, que estava lá o Tarcísio presente, isso foi uma sacanagem com o povo de São Paulo, porque São Paulo
Eles foram lá ficar vestindo aquela bandeira de Israel, e Israel para cá, Israel para lá. São Paulo é uma das cidades, aliás, o estado de São Paulo tem a maior colônia libanesa do planeta Terra. O Líbano inteiro sabe disso, reconhece isso, e é a maior colônia. A quantidade de árabes que tem ali. Nós temos lá o Hospital Sírio-Libanês, que inclusive agora o Lula esteve inaugurando lá as aulas essa semana para medicina, para melhorar a saúde. É um desrespeito com a comunidade árabe, é um desrespeito com as vítimas de Israel, com aqueles que são assassinados em Israel, que têm familiares lá, que moram em São Paulo, que moram no estado de São Paulo. E aí o sujeito vem falar, não, não é radical. O que o Tarcísio fez com a educação em São Paulo é uma coisa nojenta. Teve que recuar depois. Assim, doutrinação assim, absurda. Essa privatização, vendendo tudo, dando o Estado de graça para o poder financeiro. E aí o sujeito tem que falar que não é extrema-direita, não. O que é, então? Esse comportamento neofascista do Tarcísio é o quê? E aí vem dizer que que o governo Lula não tem projeto, que é a coisa mais ofensiva do mundo. Sabe? A quantidade, somente o fato do governo Lula ter valorizado o salário mínimo, ter aumentado real, né, aumento real do salário mínimo, já é um projeto. Porque nós ficamos 4 anos de Bolsonaro sem aumento de salário mínimo. Só isso já é um projeto. Só isso. Mas não é só isso, né? Teve o crédito ao trabalhador. Esse projeto é muito bom, né? O presidente lançou em março esse programa que é o crédito do trabalhador, que é onde os profissionais do setor privado têm acesso a empréstimos mais baratos. Depois teve isenção do imposto de renda 5 mil, que foi uma promessa que já tinha sido feita pelo próprio Bolsonaro, ele não cumpriu. Foi lá, o Lula cumpriu a isenção do imposto de renda. Isso não é um projeto? O Desenrola Brasil não é um projeto? Mais de 80% da população se endividou no governo Bolsonaro. O Lula trazendo uma solução. O que aconteceu com essas questões de vagas formais de emprego? Mais de 1.700.000 empregos criados com carteira assinada somente em 2024. Isso não é projeto. Sabe, eu fico aqui pensando o que passa na cabeça dessas pessoas. A renda média do trabalhador que aumentou pra valer. Nós tivemos essa situação da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, que foi algo que agora eles estão tentando de todas as formas fazer esquecer, mas o governo Lula pensou sim nos aposentados. Tem um plano que as pessoas conhecem muito pouco, que é o Acredita, que é um projeto criado no Lula 3, que é um programa Acredita no Primeiro Passo, que já beneficiou quase 70 mil pessoas com 623 milhões em operações contratadas, que é aquela iniciativa lançada, que foi em outubro de 2024, eu até anotei aqui, ela é voltada para pessoas inscritas no CAD único, e acaba disponibilizando créditos com juros reduzidos, né, em parceria com diversas instituições financeiras. Gente, projeto é o que não falta. Projeto Catadores, que aconteceu em julho de 2024, a destinação de aproximadamente 400 milhões em apoio a catadores recicláveis. Olha só, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, outro projeto do governo Lula, o projeto dos estudantes, que é aquele projeto que o Nicolas tentou colocar água no chope ali, mas não conseguiu. Então, veja bem, dizer que o governo não tem projeto, isso é uma das coisas mais nojentas. É nojento. O Lula, agora, dizendo que ele não tem como apresentar coisas boas, e muito do que se fala a respeito do Lula, com críticas e tudo mais, das falas dele, ele está em algum lugar. Foram quase 140 viagens do governo Lula para o Brasil, para dentro do Brasil, apresentando projetos, apresentando entrega de uma série de programas e de
situações específicas que têm beneficiado as pessoas, em parceria com governos do estado, governos municipais. É uma coisa, sincera, olha, eu vou dizer uma coisa para você, tá claro o que eles querem. Eles querem enfraquecer o Lula ao máximo, trazer problemas para o Lula ao máximo, para que eles possam, então, catapultar um sujeito que é uma aberração política, que é esse Tarcísio. Uma aberração. Esse cara é uma aberração política. É um absurdo as pessoas cogitarem votar nesse sujeito. Um sujeito que é um vendilhão, que vende tudo, que entrega tudo, que não traz nenhum resultado, que faz com que haja essa opressão terrível do aparato estatal no povo, principalmente o povo de baixa renda. O pobre morre na mão do Tarcísio, e aí fica essa situação. Olha, eu às vezes até peço desculpas, porque a gente às vezes se exalta aqui, porque não tem como não se revoltar, sabe? A gente fica revoltado mesmo. Primeiro porque muito daquilo que eu falei aqui também não chega à maioria da população, e eles não vão fazer chegar. Por outro lado, eles fazem um processo inverso, né? Eles falam, não tem nada acontecendo. E eu, olha, nem entrei em detalhes sobre muita coisa que está acontecendo no governo, eu nem vou ficar aqui fazendo uma propaganda do governo e tal, porque também não é o objetivo do canal. Mas também injustiça e falar coisas que são na sacanagem, isso também não vou permitir. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa fala do Camarote, o que você acha dessa postura da Globo em já adiantar a oposição ao Lula, e lamentamos muito, porque o governo Lula dá uma fortuna para a Globo. São milhões e milhões que eles dão para a Globo todos os meses. A gente lamenta por isso também. Mas coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, faça a sua inscrição no canal. É importante você fortalecer o nosso trabalho aqui. Fortaleça o nosso trabalho. Aproveite que estamos aqui no sabadão, final de semana. Entra no primeiro comentário fixado aqui, entra agora aqui, primeiro comentário fixado, que eu vou explicar para você sobre essa escola, que é a escola de negócios, que está mudando a vida das pessoas com renda extra. É a oportunidade de você ter um dinheirinho a mais todo mês aí para você. É um dinheirinho a mais no seu bolso. Vale a pena. R$100 todo mês, R$300, R$500. Você pode entrar para essa escola de negócios e aprender muita coisa bacana. São muitas oportunidades para você ter uma renda extra. Primeiro comentário fixado. E é o penúltimo dia que eu vou fazer o pedido para você. A gente não conseguiu ainda atingir o nosso objetivo, mas a gente está muito próximo. A gente estava precisando de 100 pessoas que pudessem fazer uma doação de R$80 ou mais para a gente pagar a nossa nova câmera. Amanhã eu vou trazer a prestação de contas para dizer até onde a gente chegou, com todos os detalhes. Quero agradecer a você que tem nos ajudado, mas ainda dá tempo de você dar uma força para o nosso trabalho. A gente precisou, né? Nós perdemos a câmera nossa aqui do canal, precisamos comprar uma outra câmera e a gente precisa pagar essa câmera. Então, se você puder nos ajudar, por favor, nós precisamos de 100 pessoas. Agora é menos, tá? Já temos menos do que isso, mas nós estávamos precisando de 100 pessoas que pudessem doar R$80 ou mais. Mas veja bem, não pode fazer falta para você. É um dinheiro que não pode fazer falta. É só se você puder mesmo, tá? Mesmo se você quiser e não puder, não doe. Nós precisamos desse dinheiro, mas ele não pode fazer falta para você. É só se você puder mesmo. Se você puder doar, a gente agradece muito. Se você puder fazer uma doação de R$80 ou mais, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom domingo, bom final de semana! Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.